Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Agora avance comigo, versículo 10. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, e nesse momento abrimos nossa mente, nosso coração como uma terra fértil a receber a semente, a tua palavra, que não venha cair em uma terra infrutífera, que não venha cair, ó Deus, em um solo cheio de pedras, em um solo, ó Deus, cheio de espinhos, mas que venha cair em terra fértil, para que possamos ouvir, guardar a tua palavra e principalmente, ó Deus, praticar a tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes. Obrigado, Senhor. Nesse momento, toca na minha saúde, na minha mente. Toca, ó Deus, e enche-me com o teu Espírito Santo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Dá a revelação, ó Deus, mostra, responde, direciona aquilo que nós precisamos ouvir. Assim oramos e fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos no contexto do livro de Josué, e Josué, ele recebe uma incumbência muito difícil, porque o líder era Moisés, o líder chamado por Deus, comissionado por Deus, que foi usado por Deus para tirar, o povo após 430 anos de escravidão, sair do Egito, foi Moisés. E após todo esse percurso, desde a saída do Egito, Faraó deixou o povo ir, após as pragas, após o Mar Vermelho se abrir, após tantos milagres, após 40 anos no deserto, por causa da dura cerviz do povo, Moisés ele morre. Após tantos anos liderando, guiando o povo, Moisés ele morre. Como diz depois, você pode ler o capítulo 1, mas Deus encoraja Josué. Deus fala: olha, Josué, meu servo Moisés morreu, está morto, porém agora se levanta, se anima, uma passagem tão linda, o versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te espante, eu estarei contigo onde quer que você andar, onde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo, eu sou o Senhor. E aí começa, o povo a seguir a Josué, começa milagres a acontecerem, eles vão, o milagre já começa logo ali a transpor o Jordão, enfim, eles colocam a arca da aliança, a presença de Deus, só que agora eles estão indo em direção a conquistar a terra prometida, começando ali, nesse momento que estamos aqui em Jericó, e nós conhecemos a história. Se nós voltarmos aproximadamente 40 anos, Moisés mandou os espias, 12, somente Josué e Calebe acreditaram, trouxeram um relatório da terra que eles viram. Olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, tem sim gigantes, tem cidades fortificadas, mas o Senhor nos dará, porque o Senhor falou e Ele é fiel para cumprir. Porém 10 espias não acreditaram, murmuraram, desacreditaram do poder de Deus e inflamaram o povo, e por causa da dura cerviz, por causa da incredulidade, Hebreus capítulo 3, versículo 12 em diante fala disso de uma maneira muito clara, por causa da incredulidade, toda aquela geração acima de 20 anos morreu no deserto. E agora, após Deuteronômio, a segunda lei, Moisés relembra, encoraja a nova geração, e agora Josué liderando o povo, um grande desafio. Jericó, diz o versículo 1 do capítulo 6 de Josué, estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Jericó sabia o que estava para acontecer.
porque a fama de Israel era chegada, já tinham vencido, conquistado Og, já tinham vencido, conquistado Seom, o Senhor era com eles, levando eles à terra prometida, porque era um povo que não agradava a Deus, esse povo que estava sendo destituído, com práticas pagãs, com práticas que não agradavam a Deus. Só que agora nós conhecemos a história de Jericó. Era uma cidade que tinha muralhas que a protegiam, aproximadamente 10 metros de altura, aquelas muralhas. E a maneira que eles tiveram de se defender, olha, ninguém entra, ninguém sai, não será dada uma brecha. E aqui Deus prova a fé do povo de Israel. Primeiro ponto, eu creio que tem muralha ruindo, eu creio que você está aqui nessa noite guerreando, buscando a presença de Deus. Mas para que a vitória venha, como nós louvamos, as muralhas ruirão, nós precisamos aprender alguns pontos importantes. Se nós olharmos o final do capítulo 5, Josué não estava sozinho. O desafio era muito grande, parecia algo impossível. Diz o versículo 13 do capítulo 5, Josué capítulo 5, versículo 13: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué estava ali próximo a Jericó, talvez olhando, talvez sondando, enfim, mas ele vê esse homem com uma espada na mão, e aí ele pergunta: você é dos nossos ou você é dos inimigos, dos adversários, ou você é um espia, enfim, quem é você? E quantas vezes acontece isso conosco? Sabe quem era? Diz o versículo 14, respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. A primeira perspectiva de Josué: olha, você é um dos nossos guerreiros ou você é um dos guerreiros dos adversários? Aí ele fala: não, nenhum nem outro, eu sou o Senhor, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostra, olha quantos passos para alcançar a vitória. Ele adora, se prostra com o rosto em terra e pede uma orientação. E ele fala: olha, meu senhor, o que diz ao seu servo? Ele pediu uma orientação. E você, diante de uma conquista, diante de uma batalha, você quer uma orientação. Só que a orientação foi: olha, tira a sandália dos pés. Talvez estivesse esperando: olha, vá, pegue o teu exército amanhã, o tempo, não sei. Quantas orientações ele poderia estar ali esperando, mas ele fala: primeiro Deus, ele trabalha conosco. Primeiro Deus estava trabalhando com Josué, assim como falou com Moisés, tira a sandália dos pés. Isso traz um outro ensino tão lindo, faz a gente voltar à mesma estatura, à nossa real estatura. Quantos ensinamentos! Tirar a sandália dos pés, porque a terra da estrada prendia nas sandálias. Quantos ensinamentos! Então ele fala: olha, Josué, o lugar que você está é santo, eu vou te abençoar, eu serei contigo, como eu disse desde o momento do seu chamado. Só que agora é terra santa, e Josué fez assim. Então aprendemos aqui: se você quer a vitória, primeiro ponto é se humilhar na presença de Deus. Quando ele fala: olha, eu não sou nem um guerreiro do adversário, nem um guerreiro de vocês, eu sou o Senhor. Ele se adora, ele dobra, ele prostra com o rosto em terra e o adora, diz o versículo 14. Começa a adorar. Grandes desafios surgem à nossa volta, à nossa frente, e às vezes assim, diz o versículo 1, olha, do capítulo 6, Jericó estava rigorosamente fechada. Eles olhavam, não tinha uma brecha, eles olhavam, eram muralhas, era uma cidade cercada de muralha. Como invadir? Era um povo com poucos recursos, bélicos, 400 anos de escravidão, acabaram de sair do deserto,
e agora estão indo conquistar uma cidade fortificada, com muralhas, com guerreiros, com gigantes. Ele estava olhando e não tinha uma brecha, estava fechada. Porém, como diz aqui, olha, estava fechada por causa dos filhos de Israel, ou seja, ela estava preparada para se defender, preparada para a guerra. Como entrar? Como, meu amado irmão, Deus ele tem o escape, Deus ele tem a estratégia, basta você confiar, basta você buscar o Senhor, você adorar o Senhor. Então nós aprendemos aqui, talvez hoje você esteja assim, um desafio, algo novo, algo que apareceu, são desafios a serem vencidos. Não era para Josué desanimar, não era para o povo, os guerreiros de Israel olharem e falar assim, olha, vamos cair fora daqui, fazer como fizeram a geração passada, que morreram por causa da incredulidade, os cadáveres ficaram no deserto, como diz Hebreus capítulo 3. A incredulidade, Hebreus capítulo 3, versículo 12, por exemplo, diz que a incredulidade é de um coração perverso que afasta do Deus vivo. E o que acontece, versículo 2, disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-os uma vez, assim fareis por 6 dias, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o som dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Deus ele deu a orientação, a estratégia para Josué. Só que Josué estava falando com Deus, ele estava encorajado, e agora ele teria que transmitir essa informação, essa orientação ao povo, aos guerreiros. Olha, a gente vai para a guerra, mas a gente vai ter que levar trombeta. A gente vai para a guerra, mas a gente vai ter que rodear 6 dias a cidade. Armas espirituais. Às vezes você não está entendendo, mas Deus está te dando armas espirituais, porque às vezes a gente está querendo usar somente a espada, às vezes a gente está querendo usar somente aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós sabemos usar, e muitas vezes esquecemos das trombetas, muitas vezes esquecemos que é necessário rodear, marchar, avançar, se preparar e principalmente confiar, porque Deus estava provando, colocando à prova a fé dos israelitas. Deus poderia agir de qualquer maneira, Deus poderia falar, vai amanhã e amanhã as muralhas já estarão, Deus poderia agir de qualquer maneira, qualquer outro modo, só que Deus estava provando a fé, a espera. Josué, vamos ter que rodear 6 dias, e mais 7 dias, e mais o 7º dia, no qual a gente ainda teria que rodear a muralha por fora, mais 7 vezes somente num dia. Quer vitória? Vai ter que suar. Quer vitória? Vai ter que marchar, confiando em Deus, porque o plano de Deus de colocar ali o povo marchando ao redor de Jericó, está provando a fé deles. E também, ali podemos dizer assim, o medo que eles tinham no coração ficar maior, estavam mais próximos do inimigo, estavam mais próximos das muralhas. E é aí que você tem que confiar em Deus, é aí que você tem que confiar no Senhor, porque às vezes a direção que Deus dá não é exatamente aquela que nós estamos pensando que será. E Deus ele dá uma estratégia, digamos assim, espiritual e também militar para o povo de Israel, porque no momento que eles estavam cercando a cidade, rodeando a cidade, quando as muralhas viessem a ruir, eles invadiriam a cidade por todos os lados, porque a muralha não ia cair passo a passo, pedra por pedra, a muralha ela ruiu toda.
de uma vez só. Então Josué vai transmitir isso ao povo, diz versículo 6: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. 3 coisas que foram importantes nessa conquista. Como Deus falou, como Deus ordenou, como Deus direcionou. Primeiro, a arca. Nós vemos o povo levando a arca, que representa a presença de Deus, a arca da aliança, tão linda, tão bem preparada, tão elaborada, aqueles anjos um de frente para o outro, que Deus no tabernáculo se manifestava a Moisés, ali no tabernáculo, exatamente ali em cima da arca do propiciatório. A arca tinham que levar, assim como levaram para atravessar o Jordão, assim como levaram tantos, até quando avançamos um pouco, o inimigo, lembra de Davi? Foi lá e roubaram a arca da aliança, porque era ali uma presença de Deus, representando a presença de Deus. Então eles levaram a arca da aliança. E se você, por exemplo, voltar ao capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11, só para você ter uma noção, capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 11, disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Não era a idolatria, mas era porque Deus tinha instituído assim naquela época, para que tivesse a presença dele. Então eles iam para a guerra. Então uma das coisas que eles levaram foi a arca da aliança. Segunda coisa que eles levaram, sacerdotes, 7 sacerdotes, cada um levando 7 trombetas. E o número 7, olha, é muito interessante. Apocalipse, então, 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, é muito interessante. Perfeição. Então Deus fala: olha, vocês vão levar 7 sacerdotes levando 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Entenda que tinha uma estrutura, tinha uma organização. Não foi, olha, vai do jeito que quer, vai a arca para lá, não, tinha uma organização. Quer vitória? Tem que ter organização. E também os homens que estivessem armados adiante da arca do Senhor. Então era a arca, os 7 sacerdotes tocando as 7 trombetas e o povo armado na frente. E assim eles foram. Primeiro dia, rodearam Jericó. Segundo dia, rodearam Jericó. Terceiro dia, rodearam Jericó. Quarto dia, rodearam Jericó. Quinto dia, rodearam Jericó. Sexto dia, rodearam a Jericó. E nada acontecia. E quantas vezes você está assim, obedecendo, orando, clamando, e acha que nada está acontecendo? Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a convicção. Deus estava provando a fé no meio desse povo. Por isso que diz aqui, versículo 8: assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. As trombetas soavam continuamente. Nessa estrutura, olha só que interessante, não foram de qualquer maneira. Temos que ter uma organização na nossa vida espiritual, porque nessa guerra, se não tiver uma organização, não tiver uma hierarquia, não tiver o negócio não vai dar certo, cada um faz o que quer. Olha só, ele fala, eles foram exatamente como Deus
falara, se você agir como Deus fala, se você agir como a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, tenha certeza que você está caminhando na direção da vitória. Você está caminhando na direção da vitória. Só que ele diz aqui, as trombetas soavam continuamente. De tantas comparações, ensinos que a gente poderia falar aqui, eu vou falar apenas de um. Ainda que as muralhas não tenham ruído, ainda que você tenha que estar dando voltas e voltas para que mantendo a fé, aquecendo a fé, rompendo em fé, ainda que as muralhas não estejam ruindo, as trombetas não podem parar de soar. Sua adoração, sua confiança no Senhor não podem parar. Eu fico imaginando, talvez aquele povo, talvez aquele soldado, talvez aquele que talvez no quinto dia, no sexto dia, desanimando. Mas espera aí, tem alguma coisa, tem um barulho, tem algo que está soando, as trombetas estão soando. E isso é você, na sua casa, fazendo a diferença, sendo luz, sendo sal. Talvez muitos parando, mas você, tocando ainda as trombetas. Você ainda louvando, você ainda adorando, independentemente das circunstâncias, está tudo bem, está tudo bom, não sabe, mas você está adorando, você está confiando. Não permita que as trombetas venham parar de serem tocadas. As trombetas soavam continuamente. Guarda isso no seu coração. Continuamente. E aí podemos fazer tantos estudos, Por exemplo, vamos lá no Novo Testamento, hoje, o que não pode apagar o Espírito? Não apagueis o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, depois em tudo dai graça, depois 19, não apagueis o Espírito. Nós vamos no Antigo Testamento, a chama arderá continuamente no altar. E agora, as trombetas não podem parar. Há uma conquista, há uma vitória, e quantos chegaram até aqui, tão perto da vitória, tão perto da terra prometida, faltando apenas alguns dias, mas desistiram, pararam de tocar as trombetas, tiraram a mão do arado. Não permita que nada tire a sua fé, nada tire a sua adoração ao Senhor. As trombetas tocavam continuamente. Diz o versículo 10: porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Olha só, tem momentos, se você quer a vitória, que é preciso ficar assim, mudo, falando pouco. Não é o que você fala que diz quem você é. Você pode estar mudo, mas está com a fé lá forte no coração. Por exemplo, Ana chorava, a oração dela era choro, não falava. O profeta Eli olhou, não entendia, olhava, ela achava que ela estava bêbada, mas o coração tinha fé. Por isso que ele diz aqui: porém, ao povo, ninguém fala nada, ninguém vai gritar, ninguém vai falar palavra alguma, até que o dia que eu diga: gritai, até que eu diga, é o momento de gritar, porque essa foi a ordem de Deus. Não foi assim que nós lemos lá no final, no início do capítulo 6? Olha, quando eu falar gritar, grita, mas é momento de agir com sabedoria, é momento de agir com prudência, é momento de você não compartilhar seus sonhos, seus projetos, seus planos com qualquer um. Às vezes tem momentos de ficar com a boca quieta, sem falar palavra alguma. Porém, nada disso pode impedir a nossa adoração. As trombetas estão tocando, a boca você não pode estar falando, mas as trombetas estão tocando. Lá você está orando, você está clamando, você está buscando a presença de Deus, mas não é ficar falando, olha, ficar falando, a gente vai te invadir, olha, já era para você. Não, mantenha a posição, porque tem, olha, uns e outros aí, meus amados irmãos, que então Deus fala, olha, a ordem foi, todo mundo fala nada, até o momento que eu falar, gritar.
Então ele diz, né, olha, não fale palavra alguma, não era para falar, mas adore. As trombetas estão tocando, estão soando continuamente. Você está esperando, sabe o que é isso aqui? Sabedoria. Esperar o momento certo de agir, do agir de Deus e de você agir também. Tem pessoas que, olha, Deus, né, tem tanto para abençoar e sai falando, fala coisas erradas, e às vezes perdem a credibilidade, porque falaram demais, passam a acreditar até mesmo no que elas falaram, que falaram demais. Então cuidado com o que fala, né? A Bíblia nos ensina isso, né? Vamos lá em Tiago, por exemplo, né? Capítulo 4, fala da palavra, né? Então é momento sim, às vezes, de sabedoria, guardar com você, compartilhar apenas com alguns homens de oração, mulheres de oração, mas não com inimigos, não com pacto, não com o mundo. É momento de, olha, concentração. Dá para entender? Olha, vocês que estarão lá no fronte de batalha, não é para ter burburinho, não é para ter falatório, não é para ficar a palavra, é todo mundo concentrado, as trombetas estão tocando, ninguém está falando nada, todo mundo está, né, com a boca fechada, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Por isso que ele diz assim, versículo 11, assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Então, para resumir, primeiro dia, toda essa ordem, né, foi cumprida, toda essa estrutura, foi feita. Primeiro dia, deram uma volta. Como? Exatamente assim. Na frente os homens com espada, depois os sacerdotes, 7, tocando 7 trombetas continuamente, e a arca. Segundo dia, mesma coisa, deram uma volta. Vou resumir. Terceiro dia, sexto dia, só que uma hora chegou o 7º dia. E diz aqui, no versículo 15, o versículo 13 ele fala, né? Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. E diz o versículo 15, no 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Agora, num dia, eles acordaram de madrugada e no mesmo dia deram 7 voltas na cidade. Era aproximadamente de 3,4 hectares, não era possível dar a volta na cidade 7 vezes no mesmo dia. E quantas vezes estamos assim, trabalhando, avançando, orando, buscando, e esse 7º dia parece que não chega. Pastor, eu estou há tanto tempo orando. Pastor, eu tenho buscado. Pastor, eu tenho... Mantenha a fé, mantenha a esperança, porque esse dia vai chegar. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. Não no nosso. No nosso que seria logo no primeiro dia. No nosso chegava o Senhor, olha, bota essa ruína abaixo. Só que às vezes Deus está querendo provar a nossa fé. Às vezes Deus está querendo falar, será que Ele sabe esperar confiando em mim? Lembra do Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele me ouviu, se inclinou, quando clamei por socorro. Às vezes é necessário esperar. Não adianta querer, né, antecipar as coisas, não adianta querer dar uma ajudinha para Deus, talvez rodeando, né, ali, batendo na muralha, tentando tirar uma pedra. Não. Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai operar o milagre. Como? Não sabemos. Talvez o povo não imaginasse que iria acontecer, sabia que algo iria acontecer, e é assim que acontece conosco, né? Como imaginar, talvez, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, passando no meio do fogo, e nem um fio de cabelo, trazendo lesão, né? Daniel na cova dos livros, quantos livramentos. Jesus, né, dando ordem, Senhor, não te importa que pereçamos. Aí Senhor, Jesus vai, dá ordem ao mar, dá ordem ao vento. Deus, Ele age da maneira que lhe aprouver, mas o que eu sei é que Ele vai agir. Continue rodeando, não é fácil, não, num dia, tendo que se levantar de madrugada, oração,
Trombeta tem que estar tocando continuamente, vida tem que estar acesa no altar continuamente. É verdade que somos fracos, né? Temos os altos e os baixos, né? Na fé, às vezes fracos, às vezes fortes, mas o fraco, lembra disso, o fraco pode dizer forte sou, é o Senhor que fortalece. Então nós vemos aqui no 7º dia, eles madrugaram, e às vezes tem gente querendo vitória, né? Sem esforço, sem orar, sem buscar, eles madrugaram, deram 7 voltas no mesmo dia, rodearam a cidade 7 vezes, e diz o versículo 16, sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Chegou o momento de gritar, chegou o momento de dar a vitória nas mãos. Olha que interessante, a ordem era não gritar, como diz o versículo 10, não gritareis, não falareis, não farei, não sairá palavra alguma da vossa boca. 7 dias nesse processo, levanta, sem falar, rodeia a cidade e volta. 2º dia, levanta, rodeia Jericó, as muralhas e volta. 7º dia, no mesmo dia, 7 voltas. Só que eu tenho certeza que se você permanecer, se você não desviar, se você não esmorecer, não há relato de nenhum sequer desanimando, desistindo. Pelo contrário, Josué, né, um excelente exemplo de liderança. Todos eles ali, Deus ele vai operar algo. E assim eu creio que se você manter a sua fé, se você continuar rodeando, se você continuar com as trombetas tocando, se você continuar com sabedoria, vai chegar o momento de você gritar, de você clamar, de você adorar, de você falar, Senhor, essas muralhas vão ruir. Então eles gritaram. Ele disse, a ordem foi gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E diz o versículo 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o som da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Posso ouvir um glória a Deus? As muralhas ruíram. E aí onde cada um estava, porque estavam cercados, ela ruiu por completo. Não foi ruindo aos poucos, e ruiu ali, entra por ali, ruiu lá, vamos invadir por lá, não. Era algo sobrenatural, algo que não temos como entender, compreender. O que eu sei, que sabemos é que Deus fez e Deus faz, assim como abriu o mar vermelho, assim como fez ruir essas muralhas com grito e som de trombeta. Não foi com molotov, não foi com bomba, não foi com nada disso, com grito e som de trombeta. Sabe o que é isso? Arma espiritual. Quando você usa a oração, quando você usa a fé, quando você usa a busca incessante da presença de Deus na sua vida, as muralhas vão ruir. O diabo vai por um caminho, ele vem e vai sair por 7, porque o nosso Deus, ele tem toda a autoridade. Então eles tocaram as trombetas, gritaram e as muralhas ruíram. Foi um grito de vitória, foi um grito de libertação, foi um grito de após 7 dias sem poder falar, agora é hora de gritar. E eu creio que você vai gritar, você vai contar para todo mundo a vitória que Deus está colocando na tua mão. As muralhas vão ruir. E eu encerro. Depois dele o relato, eles pouparam, né, a vida de Raabe, né, porque quando Josué mandou os espias, virou prática, né? Desde que Josué mandou os espias, Deus que mandou Moisés mandar os espias, então virou uma prática, né? Josué mandou, então Raabe escondeu os 2 espias na sua casa e fizeram essa aliança, que quando Israel tomasse, pouparia tanto Raabe quanto a sua família. E para encerrar, versículo 27, assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda
a terra. Josué obteve grandes vitórias, mas porque o Senhor era com ele. Como diz o capítulo 1, como nós já falamos, assim como fui com Moisés, capítulo 1, versículo 5, ninguém, Josué, poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não seriam as muralhas que fariam com que Josué perdesse, ficasse no caminho. Não tem nada que pode impedir. Não permita que nada impeça a sua intimidade com Deus. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, e Deus é contigo. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele não te desampara. Não te mandei eu, Josué. Versículo 9. Não temas, não te espante, eu estou contigo. Você não está sozinho. Tem cidades fortificadas, podem ter gigantes, pode ter, seja lá o que for, mas eu estou contigo. Não te desvies, nem para a esquerda nem para a direita. Medita na minha lei, de dia e de noite. Tem as responsabilidades, mas sou eu que estou contigo. Eu não te desamparo, eu não me esqueço de você, Josué. Eu não me esqueço do povo. Essa guerra é minha. Vemos isso desde o início, desde o chamado, Deus falando: eu vou dar a vitória, essa guerra é minha. Vocês vão vencer os fariseus, os que vai vencer, e as muralhas vão ruir. Pode ser que você esteja assim. Talvez tenha uma promessa, talvez já tenha alma uma direção, mas você olha e vê que sozinho você não consegue. Você olha e diz: olha, está cercado por muralhas. Você olha e diz: olha, com a minha força, com o meu conhecimento, com a minha saber, como eu não tenho como conseguir. Aí você vai lembrar que às vezes é momento de não gritar, é momento de não falar, mas é momento de orar. Das trombetas de adorar não podem parar. A adoração ao Senhor não pode parar. E você vai sentir o momento certo de gritar. Você vai sentir o momento certo e você vai clamar ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus do impossível, e no momento certo as muralhas vão ruir e a vitória será colocada nas tuas mãos. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor essa noite. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Cerque os muros. As trombetas tocarão, abalando céu e chão. E Jericó chegou ao fim. Talvez esse problema esteja assim: parece uma cidade fortificada, fechada, preparada para a guerra. E você se sente pequeno, incapaz, mas lembra que você serve ao Deus do impossível. Tudo pode dizer que não. Tudo pode parecer impossível. Para Deus em nenhuma das suas promessas. Fale com Ele, fale com o Senhor. Às vezes Deus está respondendo e você não está entendendo. Senhor, eu estou indo para a guerra, e trombeta, e ficar calado. Senhor, eu não estou entendendo. Ficar rodeando. Que você está focado nas coisas normais. Está focado naquilo que não é fé, algo que seria normal, ir lá guerrear
você possa nessa noite colocar seus olhos, seus ouvidos sensíveis ao agir de Deus, à voz de Deus. Josué não hesitou, Josué não ficou questionando, não ficou murmurando, não ficou, trouxestes aqui para, como ficaram ali o povo anteriormente, era melhor voltar para o Egito. Não, faz assim não, faz como Josué, se Deus falou, vai, rodeia, obedece, obediência. Eles venceram porque obedeceram. Se você quer ver grandes milagres na sua vida, obedeça, ore, clame, e na hora certa você gritará e vai exaltar e adorar o nome do Senhor, e vai testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Senhor, coloque nesse momento o seu impossível, essa cidade cheia de muralhas que precisa ruir, coloque na mão do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração. Perdoa, Senhor, nossa pequenez, nossas fraquezas, muitas vezes nossa fé, ó Deus, pequena, diante de tantos impossíveis que nos cercam para nós, impossíveis para nós, mas não para Ti, Senhor. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que nada é impossível para Ti, que o Senhor pode todas as coisas. Talvez há alguém aqui, Senhor, que não esteja conseguindo achar uma brecha, achar como transpor essa muralha. Ó Deus, em nome de Jesus, dá a direção, dá, ó Deus, o passo a passo, dá a resposta de como agir, de como proceder. Nós sabemos que através da oração, da Tua palavra, nós somos mais que vencedores. E assim, ó Deus, nós nos ajuda a fazermos a nossa parte, a manter as trombetas tocando, a manter nossa vida de adoração acesa continuamente, a obedecer, ó Deus, a marchar, a avançar, a rodear a cidade quantas vezes for necessário. 7 dias, 7 vezes no mesmo dia, assim como Naamã mergulhou tantas vezes, Senhor. Assim obedecemos a Ti, mas com fé, com amor, com alegria e com a certeza que o Senhor cuida de nós e que no momento certo, na hora certa, o Senhor dá a vitória. As muralhas vão ruir e a vitória será dada, colocada nas mãos dos Teus filhos, da Tua igreja. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, opera o impossível, o milagre. Coloca abaixo essas muralhas, esse problema, esse gigante. Em nome de Jesus assim oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus.